O Superior Tribunal de Justiça, por sua terceira turma, decidiu recentemente, em sede de um recurso especial oriundo aqui do estado de São Paulo e de que foi relator o ministro Marco Aurélio Belize, que não cabe exigir pagamento de aluguel pela vítima de violência doméstica quando o agressor, coproprietário do imóvel, foi afastado do lar em razão de medida protetiva concedida judicialmente em favor da vítima da violência. Essa decisão é paradigmática e tem uma importância jurídica muito maior do que possa a princípio parecer, porque representa uma verdadeira nova concepção ampliativa da própria natureza jurídica da medida protetiva de urgência prevista nos artigos 12C e 22, inciso 2 da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. Essa medida é o afastamento do agressor do lar comum. A natureza jurídica dessa medida cautelar sempre foi concebida como uma restrição de direitos de caráter pessoal, consubstanciada numa limitação da liberdade individual do agressor que é afastado da residência comum, sem nenhum caráter patrimonial. Sob essa concepção, sob essa ideia, a medida protetiva diz respeito apenas ao afastamento físico do agressor, sem reflexo nos seus direitos patrimoniais sobre o imóvel do qual ele é afastado. E, portanto, essa concepção assegura ao agressor afastado o direito de receber aluguéis do condômino que continua a residir no imóvel, ainda que seja a própria vítima da violência doméstica, com fundamento no artigo 1319 do Código Civil, que estabelece a regra de que cada condômino responde aos outros pelos frutos da coisa comum. Esse artigo 1319 do Código Civil efetivamente assegura ao coproprietário do bem que ficou privado de exercer o seu domínio o direito de ser indenizado pelo outro coproprietário que teve a utilização ou a fruição com exclusividade da coisa comum. Entretanto, ao decidir que nos casos de afastamento do lar imposto em medida protetiva no âmbito de violência doméstica, o agressor não pode, com base no artigo 1319 do Código Civil, exigir aluguéis da vítima que permaneceu usufruindo com exclusividade do imóvel, o STJ confere à referida medida protetiva uma natureza jurídica mais abrangente, que extrapola a mera restrição da liberdade individual e atinge também a esfera patrimonial do agressor. Ao recusar ao agressor, coproprietário do imóvel, o direito de auferir aluguéis da residência de que ele foi afastado judicialmente, essa decisão do STJ restringe, não suprime nem inviabiliza, mas restringe o seu direito de propriedade na medida em que suspende uma das manifestações desse direito, que é a fruição do bem, e coloca o coproprietário agressor, que foi afastado, na condição de mero nuproprietário do imóvel. Daí a verdadeira concepção nova e ampliativa da natureza jurídica da medida protetiva de afastamento do lar. Esse entendimento da terceira turma do STJ, portanto, constitui uma exceção à incidência da regra do artigo 1319 do Código Civil e resulta de uma interpretação desse dispositivo à luz da Constituição Federal. Uma interpretação conforme a Constituição, mais precisamente, mais especificamente, conforme ao que dispõe o seu artigo 226, parágrafo 8º,
que determina ao Estado que adote mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações domésticas. E acrescentando ainda o argumento lógico-jurídico de que a causa determinante do afastamento do agressor do imóvel foi um ato ilícito por ele mesmo praticado, o que reforçaria a justificativa de afastar a regra do artigo 1319 do Código Civil. Vale, por fim, lembrar que esse julgado do STJ teve o cuidado de já antecipar o entendimento da Corte de que essa isenção da obrigação de pagar aluguel ao agressor afastado somente socorre a vítima de boa fé. Ou seja, se a suposta vítima, agindo maliciosamente, consegue o afastamento do coproprietário da residência comum, uma vez demonstrada a sua má-fé, ela estará obrigada a indenizar, em forma de aluguéis, o condômino afastado. Ao nosso ver, esse julgado do STJ merece elogios. Por quê? O receio da vítima de ter que eventualmente pagar aluguel ao agressor em razão do uso exclusivo da residência pertencente a ambos pode configurar um fator de desestímulo a que ela busque o socorro da autoridade pública para se ver livre da situação de violência doméstica em que ela está envolvida.